O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias depois, após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e abraçando-a disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E caminhando no nosso tempo litúrgico, também no nosso ano litúrgico, vamos encaminhando para o final do ano, né? E é comum a gente poder então nos questionar, mas já que o tempo passa muito rápido, né? Apenas 9 domingos nos separam do final do nosso ano litúrgico. Então, nós queremos de coração aberto acolher e vivenciar esse mês de setembro, onde a igreja então nos convida a nos aproximar ainda mais da palavra de Deus, de poder aprender com essa fonte riquíssima que é a palavra do Senhor para cada um de nós. E assim então nós podemos entender e compreender o lema proposto, né, para esse ano, nesse mês da Bíblia, que é: porei o meu Espírito em vós e vós vivereis, extraído lá do livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Então, meus queridos amados irmãos, diante desse contexto a qual nós estamos vivenciando, onde muitas pessoas perderam a esperança, nós então somos convidados a abrir o nosso coração para poder deixar que Deus sopre sobre nós o seu Espírito, para que nós possamos ter vida novamente e vida em abundância. É esse o caminho ao qual então Jesus veio ensinar para cada um de nós. Mas para poder compreender os ensinamentos de Deus, que não é nada fácil, basta nós vermos então aquilo que nós acabamos de ouvir no Evangelho: os discípulos não entenderam. E quantos de nós também não entendemos a vontade de Deus para nós? Para que nós possamos entender a vontade de Deus, é preciso pedir um dom, a qual então nós podemos clamar, pedir do Espírito Santo, o dom da sabedoria. Sabedoria de poder então olhar para a nossa vida e perceber que tipo de sabedoria também eu estou buscando e estou vivendo. Então, essa é a temática que a liturgia de hoje vem trazer para nós podermos então entender e compreender que a verdadeira e autêntica sabedoria, aquela que nos leva à vida e vida em abundância, somente Deus pode nos oferecer. Mas vamos então nos enriquecer de tudo isso que a palavra de Deus hoje vem trazer para nós. Nós temos então, na primeira leitura, né, não poderia ser diferente, do livro da sabedoria, nós temos então um autor que nos convida a uma reflexão. Mas antes de entrar na reflexão propriamente dito, vamos entender o contexto desse livro da sabedoria. Esse livro da sabedoria é um livro que foi escrito, é o livro mais recente do Antigo Testamento, né? Porque foi escrito e finalizado lá cerca de 50 anos, né, antes de Cristo. Então é bem próximo do Novo Testamento. Mas quem que escreveu esse livro da sabedoria? Ora, é um judeu que, preocupado com o povo que estava abandonando a sua fé, se afastando da sua fé, ele busca escrever esse livro para poder mostrar a sabedoria, né, que está contida na fé dos judeus, para poder atrair, ou melhor dizendo, fazer que aqueles que estiverem se afastando, para que eles voltem. Por quê?
A sabedoria de Deus, essa não deixa nada a desejar para nenhuma pessoa. Por quê? O tempo a qual estão vivenciando é o tempo, dos gregos, onde então a filosofia estava no seu auge. E aí então entrou todos aqueles filósofos, sábios, entendidos, que começaram então a falar palavras bonitas, belas, ensinamentos magníficos, e tudo isso ia atraindo muitas pessoas, entre as quais os judeus também estavam abandonando a sua fé e migrando para outra fé. Então, o autor, preocupado com isso, ele entendendo que se ele se afastasse do caminho, dos ensinamentos do Senhor, com certeza iriam se perder. E olha, basta olhar para a nossa realidade hoje, é anos distante do nosso, mas parece que esse livro, ou seja, esse livro da sabedoria foi escrito para nós hoje, porque é a mesma problemática deles, ou seja, não é claro no caso dos judeus, mas cristãos. Muitos cristãos estão deixando-se seduzir, por aquilo que o mundo vai nos apresentando. Alguns sábios entendidos migram, enveredam várias pessoas, atraem várias pessoas que deixam-se conduzir pela sabedoria dos seres humanos. Então, esse livro também, se faz jus e necessário para nós hoje, nos nossos dias, para que nós possamos então novamente voltar àquilo que realmente preenche a nossa vida, dá sentido à vida do ser humano, que é a sabedoria de Deus. Não estou aqui desmerecendo a sabedoria que os livros, a escola nos ensina, não, mas tudo isso, é claro que nós devemos discernir aquilo que é proveitoso para nós e ficar com isso, e não deixar que outras sabedorias nos levem, nos conduzam para o caminho a qual o mundo de fato quer nos levar. E para isso nós precisamos então pedir ao Espírito Santo esse dom da sabedoria para discernir aquilo que de fato é da vontade de Deus. Mas olha só, entendido isso então, nós podemos então agora compreender o texto. Nós temos aqui então, olha, os ímpios, ou seja, as pessoas que não eram judeus, que acreditavam em outros deuses, que também faz parte da cultura grega. Eles então vão dizer o seguinte, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos armar uma cilada para o justo, porque sua presença nos incomoda. Olha que interessante isso, E talvez seja essa também a experiência de cada um de nós. Quando nós então nos dispomos a poder apontar o caminho, ou dizer a verdade para as pessoas, muitas pessoas que não querem acolher essa verdade, o que elas dizem? Ah não, lá vem você, barata de igreja, você é um santinho, você é isso, aquilo outro, ou seja, usam de vários atributos para poder justificar a conduta deles, a conduta errada deles, e não tem como justificar, porque estão errados, e o errado continua sendo errado no dia de hoje, embora muitas pessoas queiram justificar o erro. Então percebe que isso também é atual nos dias de hoje. Quando nós nos dispomos a poder então apresentar a verdade, muitas pessoas não aceitam, e olha só, muitas pessoas vão querer se afastar de nós, nos excluir dos seus grupos, dos contatos. Por quê? Nós então não falamos a língua deles, ou seja, não queremos a sabedoria do mundo, nós queremos a sabedoria de Deus, que é vida e é salvação para nós. Então, é justamente esse o contexto que estava vivenciando, a comunidade dos judeus, do povo de Israel. E assim então, olha só, vamos armar então essa cilada para ele, porque a presença dele nos incomoda. E é o seguinte, eles dizem então que Deus, a qual eles acreditam, que vai então fazer justiça, que vai vir em auxílio e socorro a eles. Então vamos ver se isso de fato é verdade. Mas buscam tramar contra aqueles que buscam fazer as coisas corretas. Então, meus queridos amados irmãos, aqui já dá para a gente poder entender que seguir e viver a vontade de Deus não é fácil, porque vamos ser perseguidos, caluniados e difamados e tantas outras coisas para poder então nos tirar do seu caminho. Mas não podemos ter medo, porque o próprio autor diz, Deus e o salmista, os salmos nos dizem e nos falam e nos convidam a rezar essa presença de Deus que não falha, que não nos abandona, que olha por cada um de nós, que buscam viver a sua vontade. Então essa é a nossa fé, que precisa ser traduzida em atitudes concretas e não somente da boca para fora. E assim, com certeza, nós poderemos então apresentar a nossa experiência de fé para o mundo,
que com certeza vai em ventos contrários, tentam também nos impedir de poder seguir o caminho correto, mas em tudo isso Deus se faz presente e Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso aliado. E assim então nós podemos, como o salmista, rezar nessa confiança em Deus inabalável. É o Senhor quem sustenta a minha vida, é Ele, e isso nos basta. Por que eu vou ter medo de fulano, de cicrano, de teologia disso, de política isso? Não, eu confio em Deus e é nele que eu coloco a minha confiança. É Ele o meu auxílio, é Ele o meu socorro. Então essa experiência que o salmista fez e convida também a cada um de nós a fazermos, a trazer para a nossa vida, porque somente assim nós poderemos então mostrar que o amor é maior do que a morte, ele é mais forte e ele vence a morte. E assim podemos então avançar, porque nós temos no Evangelho de hoje, os discípulos que, mais uma vez, só lembrando que o Evangelho de hoje, ele é uma continuidade do Evangelho do domingo passado, onde então parece que está repetindo-se novamente aquilo que nós ouvimos no domingo passado. Mas domingo passado, nós tínhamos o quê? O atrito entre Pedro e Jesus. Por quê? Jesus então pergunta: quem diz as pessoas que eu sou? E aí então as mais diversas respostas ele obteve. Olha, uns dizem que é João Batista, Elias ou algum dos profetas. E Jesus pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro vai tomar então a frente, ele que representa a comunidade, vai dizer: tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E Jesus elogia Pedro dizendo: disseste corretamente, Pedro. Mas passado tudo isso, um pouquinho mais, Jesus começa a anunciar o primeiro anúncio da sua paixão, morte e ressurreição, dizendo que ele vai morrer, vai ser crucificado, mas que vai ressuscitar. E aí Pedro tira Jesus à parte, repreende Jesus. Olha só a ousadia de Pedro, repreende Jesus dizendo: Deus te livre de acontecer tal coisa. Jesus disse o que para ele? Se ele era então de fato ali Pedro, a pedra, agora Jesus repreende ele dizendo: afasta-te de mim, Satanás. De Pedro, agora ele se torna Satanás. Por quê? Ele pensa as coisas do mundo e não as coisas de Deus. E aí a gente vai entender como é importante a gente pensar as coisas de Deus, como é importante a gente buscar viver a sabedoria de Deus e não do mundo. E aí então hoje, continuando, Jesus, por quê? Ele percebeu que os discípulos não estão entendendo nada daquilo que ele está ensinando. E mais uma vez, olha só, inicia o Evangelho de hoje dizendo o seguinte: Jesus e seus discípulos estavam atravessando a Galileia, e Jesus queria estar ali somente ele com os discípulos, mas não tinha jeito, as multidões vinham ao seu encontro. E olha só, Jesus então mais uma vez vai dizer: olha, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Ou seja, o segundo anúncio da paixão do Senhor. E aí então os discípulos não estavam entendendo nada ainda, porque imagine, um Deus agora então que veio ao mundo para poder nos libertar, para nos salvar. E como será essa salvação? Na cabeça deles, eles pensavam o seguinte: ele vai então estabelecer o seu poder, nós vamos destruir o Império Romano e nós vamos então ali desfrutar do governo, da administração, ou seja, do poder. Nós vamos ter poder. É isso que pensavam eles. Agora Jesus vem com esse papinho aí de morte, ressurreição, de cruz ainda. Ah não, isso aí está mal contada essa história. Não entenderam ainda. Mas Jesus vai ajudar eles a entenderem, a compreenderem que para poder então chegar à glória, à ressurreição, é preciso passar pela cruz. E quantas pessoas no dia de hoje, meus queridos amados irmãos, querem então buscar a Deus, mas só querem buscar Deus glória, só querem glória, graça, bênçãos. Não que Deus queira nos punir, queira o nosso sofrimento, não, mas não há como nós vivermos enquanto ser humano sem o sofrimento. Por quê? Muitas vezes nós vamos errar nas nossas escolhas, vamos sofrer. Muitas vezes a consequência do erro do outro atinge a nossa vida. Então o sofrimento enquanto ser humano não tem como ser excluído, ser aniquilado de nós. É claro que nós podemos pormenorizar da nossa vida, mas para isso precisamos então viver a vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E o melhor de Deus é muito melhor do que nós imaginamos. Então
É justamente esse tipo de pensamento que os discípulos tinham em mente. E tanto que, olha só, eles não compreenderam, mas não tinham coragem, ousadia de perguntar nada para Jesus. E vão caminhando. Só que no meio do caminho, o que acontece? Começam então ali um discutir. Olha, eu vou ser o ministro da fazenda. Ah não, eu vou ser o ministro da agricultura. Ah, eu vou ser isso, aquilo. Ou seja, a discussão entre eles de quem vai ser o maior. E Jesus, que conhece, sabe, né? Está ali, mas está ouvindo. Ele vai chegar em casa e vai perguntar para ele: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Alguém teve coragem de dizer? Não, né? Porque com certeza seria repreendido também. Mas olha só, Jesus, que conhece o coração, vai dizer o seguinte: mesmo eles calados, né? Discutindo quem era o maior, Jesus vai chamar os 12 e vai dizer para eles o seguinte: olha, quem quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Ou seja, fica bem claro aqui, né, para a compreensão dos discípulos e também para nós hoje. Aquele que quer ser o maior, deve ser aquele que serve. Uma vida, né, e aqui é um texto muito interessante, né, onde Santo Inácio de Loyola dizia o seguinte: aquele que não vive para servir, não serve para viver. É claro que num contexto diferente, porque a pessoa pode servir outras coisas, mas também não está vivendo, né? Mas servir a Deus, né, na pessoa do irmão, é isso que dá sentido à nossa vida. E muitas pessoas não descobrem isso, não querem enxergar isso, porque não interessa para elas. Porque o que interessa é o quê? É poder, é status, é fama, é seguidores no Instagram, é ter ali não sei quantos grupos, é de ser ali reconhecido no trabalho. Todos nós, enquanto seres humanos, né, trazemos isso em nós. Tanto que na segunda leitura, né, a qual nós estamos vendo hoje na carta de São Tiago, essa leitura é belíssima também, porque, olha só, vai dizer o seguinte: caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Então muitas vezes a gente só enxerga o erro do outro, o outro que é invejoso, é ciumento, é isso, aquilo outro, mas espera aí, isso também está dentro de nós. Quem de nós, né, por exemplo, lá no nosso trabalho, você trabalha, rala, faz a sua parte, busca fazer sempre o melhor. Aí você então ouve um colega de trabalho que muitas vezes não faz aquilo que você faz, ele dizendo: olha só, recebi não sei quanto de aumento. Aí o coração vai a mil, né? Porque a raiva, a inveja, o ciúme, poxa vida, eu ralo, eu faço hora extra, eu faço isso, aquilo outro, termina meu serviço, eu ajudo a fazer outra coisa, e ele recebe aumento e eu não. Quem de nós não passa por isso? E aquilo vai trabalhando dentro de nós, né? E é isso que Tiago está dizendo, olha só: estão as desordens de toda obras más, saem do nosso coração quando nós alimentamos isso em nós. Mas gente, eu digo para vocês, né, isso por experiência própria, não é fácil a gente lidar com isso. A gente combater isso na vida da gente vai demandar um monte de tempo e trabalho, esforço e empenho nosso, para que a gente possa trabalhar isso, e não permita que esse homem inveja. Poxa vida, olha aquela minha vizinha lá, está com um carro novo, reformou a casa todinha, e a minha casa aqui eu ralo, trabalho, tudo isso, e não consigo colocar uma porta na minha casa. Então muitas vezes isso faz parte do nosso cotidiano. Agora a gente precisa trabalhar isso. Por quê? Ciúmes, inveja, né? E olha só de onde veio a história do pecado da humanidade, a inveja, né? Ou seja, lá Caim e Abel, lembra da história? Irmãos na família, um matou o outro. Por quê? Inveja. Então nós precisamos trabalhar isso, e para isso é preciso ter sabedoria de Deus para lidar com essas coisas, não permitir que ela ocupe espaço na nossa vida, porque é tudo isso que vai desordenando a cada um de nós. Por inveja, a pessoa então busca a enxergar o outro não como irmão seu, mas um adversário, e você vai buscar passar por cima dele, pisar nele. Ou muitas vezes, muitas pessoas fazem o que? Tiram até a vida da outra hoje. Então é tudo isso que faz parte da nossa vida, e nós precisamos trabalhar, porque o mal muitas vezes está em nós e não no outro. E a gente muitas vezes sempre joga para o outro, não enxerga o mal que também está em nós.
Então é preciso vencer tudo isso. Para isso nós precisamos da graça de Deus, porque sem Ele nada podemos. Nada podemos. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas em vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Muitas vezes a gente quer fazer até o bem, mas o mal, sabe os desenhos que a gente assiste por aí ainda? Que vem um anjinho aqui do lado e o diabinho do outro, e você fica ali travado dentro de você. Poxa vida, o que eu faço? Eu faço isso ou faço aquilo outro? Que caminho que eu sigo? O bem ou o mal? Ah, mas se eu fizer o bem, ele não merece. Mas quem de nós merece? Então a gente precisa trabalhar isso, porque se a gente conseguir vencer isso dentro de nós, é um caminho aberto para a via da santidade que nós conseguimos. Mas não é fácil, é preciso perseverar, lutar, discernir, para que a gente possa então olhar dentro de nós e perceber aquilo que não está de acordo ainda. Mas muitas vezes, como os discípulos, nós não queremos enxergar o caminho da dor, do sofrimento, a gente quer somente a glória. E aí nós podemos voltar para o Evangelho. Então percebe como que isso também se faz presente ainda nos dias de hoje e também na nossa vida. Mas olha só, Jesus vai nos ensinar o seguinte, vai dizer ainda, em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher está acolhendo também não a mim, mas também o Pai. Mas olha só para a gente poder entender, na cultura semítica, ou seja, na época de Jesus, a criança não tinha valor algum, assim como mulher. Por quê? Para eles, na cabeça deles, criança não tinha alma, então não tinha salvação, então não era uma filha de uma criatura de Deus, não era um filho de Deus. Então, peraí, eu preciso, para poder entrar no reino de Deus, ser alguém que não tem valor? Alguém que é o menor de todos? Sim, é esse o caminho. Porque a criança pode não ser valor reconhecido, como infelizmente nós vamos repetir, na primeira semana de outubro, na semana da vida, nós vamos poder refletir sobre a importância também, das pessoas de maior idade, pessoas que tiveram experiência, que viveram, passaram por situações, sofrimento, e pode muito nos ensinar. É uma pena que aqui no nosso país é descartável. Por quê? Esse aqui, ele é aposentado, ele não gera fonte de renda, economia para o mundo, então tem que ser descartado, viver num asilo, abandonado. Mas enfim, isso é um tema para a gente trabalhar na primeira semana de outubro. Mas para o mundo hoje, então, a criança também não tem valor, assim como os idosos, torna a repetir. Mas devemos perceber que para Deus todos nós somos iguais e temos o mesmo valor. Mas a criança se difere porque é inocente, é simples, é uma pessoa de confiança que não tem maldade, pura. Então é esse espírito de criança que nós precisamos então trazer para a nossa vida, despertar, trazer essa criança que há dentro de nós, para que ela novamente torne a viver, para que assim nós possamos então ser o maior no reino de Deus. Não por nossos méritos, não porque aquilo que nós buscamos fazer em troca, não, mas porque nós buscamos percorrer um caminho e a graça de Deus que nos completa, nos ajuda a poder entender e compreender que isso de fato enriquece e dá sentido para a minha vida e transforma o mundo. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então hoje, de coração aberto, fazer uma análise da nossa vida, principalmente na questão da sabedoria. Qual a sabedoria que eu tenho buscado? Sabedoria de Deus ou dos homens? E, iluminado pela sabedoria de Deus, que nós possamos olhar para dentro de nós, trabalhar essa questão de inveja, ciúme, as paixões más dentro de nós, para que nós possamos converter tudo isso em pureza, como uma criança, porque é somente assim que nós vamos entrar um dia no reino dos céus. É esse o caminho que Jesus apresenta, e que nós possamos então acolher essa mensagem do Evangelho, e que nós possamos despertar em nós a criança que existe dentro de cada um de nós. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, nos ajude a poder então viver e dar vida à criança que existe na nossa vida, para que assim nós possamos então alcançar a santidade e principalmente chegar um dia à glória eterna, como todos nós buscamos, E é esse o caminho que nós somos convidados a percorrer.
Que a Mãe de Deus e nossa nos ajude a percorrer esse itinerário e que nós possamos um dia, todos juntos, celebrar o festim da eternidade, essa santidade.